Para compreender por que a manada no mercado financeiro age de forma irracional, age movida pelas emoções como medo e euforia, você precisa sair um pouco do ambiente das finanças e dos investimentos e ler uma literatura mais expansiva, como a psicologia das multidões. O livro Psicologia das Multidões foi escrito por Gustave Le Bon em 1895, no final do século XIX. Gustave Le Bon viveu entre meados do século XIX e começo do século XX, e Psicologia das Multidões é aquele livro essencial, porém muito pouco comentado nos dias de hoje. Parece que os grandes líderes e grandes gurus da prosperidade não querem que você leia esse livro, mas eu vou furar esse bloqueio e comentar sobre esse livro com vocês, porque eu separei algumas passagens essenciais que vão te motivar a querer saber mais a respeito do assunto. Aprender sobre a psicologia das multidões será muito bom para você, não apenas do ponto de vista do mercado financeiro, do comportamento em bolsa de valores, mas principalmente para você poder se posicionar em questões políticas, porque é disso que nós estamos tratando no fim das contas, sobre a influência de grandes líderes carismáticos sobre a população em geral, como ela pode ser movida por essas pessoas e como você pode se proteger, se vacinar, ao tomar ciência de como funciona o mecanismo de influenciar as pessoas, as massas. Então, vamos entender brevemente uma descrição sobre o que é uma multidão. O fato mais marcante que uma multidão psicológica apresenta é o seguinte: quaisquer que sejam os indivíduos que a compõem, eles possuem uma espécie de alma coletiva que os faz sentir, pensar e agir de uma maneira inteiramente diferente daquela em que cada um deles sentiria, pensaria e agiria isoladamente. Dessa forma, como podemos compreender isso facilmente usando uma imagem que todos conhecem, que é a arquibancada dos estádios de futebol, onde as pessoas juntas falam coisas que elas não falariam isoladamente. É precisamente essa combinação de qualidades comuns que nos explica por que as multidões nunca podem realizar atos que exijam alta inteligência. Eles só podem compartilhar aquelas qualidades medíocres que todos possuem. Nas multidões é a estupidez, não a inteligência, que se acumula. Ou seja, quando uma multidão se forma, não são as pessoas mais inteligentes que puxam a média da intelectualidade para cima, são as pessoas medíocres e medianas que trazem as pessoas mais capacitadas intelectualmente para baixo, porque é assim que elas encontram um acordo para conviver naquele momento em que a multidão se forma. Quaisquer sentimentos, bons ou ruins, manifestados por uma multidão, apresentam esse duplo caráter de serem muito simples e muito exagerados. Neste ponto, como em tantos outros, o indivíduo na multidão se aproxima dos seres primitivos. Inacessível às nuances, ele vê coisas como um todo e não conhece transições. Aqui a gente pode ingressar na seara política quando você tem dois tipos de eleitores, aquele eleitor identificado mais com os dizeres da esquerda, o eleitor identificado com os fatores da direita, e tudo vira uma questão de preto ou branco, não tem o cinza, não tem o intermediário. Se você é a favor de tal candidato, logo você é contra os princípios da outra classe ideológica, e assim as pessoas acabam se desentendendo e o radicalismo se instala no debate. Ao estudar a imaginação das multidões, vimos que ela é impressionada sobretudo por imagens. Nem sempre temos essas imagens, mas é possível evocá-las por meio do uso criterioso de palavras e frases. Manuseadas com arte, elas realmente possuem o poder misterioso que os mágicos antigamente atribuíam a elas. Nesse ponto, a gente pode citar o exemplo que aconteceu num debate eleitoral para a Prefeitura de São Paulo, quando um dos candidatos mostrou uma carteira de trabalho para o seu oponente.
Mesmo sem dizer uma palavra, mas mostrando a carteira de trabalho, ele criou uma imagem muito forte na cabeça das pessoas que acabou se tornando um meme na internet, feito um contágio epidêmico. E por falar em debates eleitorais que são transmitidos pela televisão e agora pela internet, você pode reparar naquele candidato de classe média alta que ele se veste muito bem, de terno e gravata, ele faz a barba direitinho, ele apresenta boa argumentação, ele apresenta dados de estatística, ele procura ser prudente, sensato nas suas palavras e mesmo assim ele tem traço na pesquisa eleitoral. Quem são os candidatos favoritos? Aqueles que falam certas bravatas, frases fortes que colam na mente das pessoas e elas não precisam ficar argumentando a respeito disso para ter as suas convicções eleitorais. Líderes geralmente não são homens de pensamento, mas homens de ação. Eles não são muito clarividentes e não poderiam ser, pois a clarividência geralmente leva à dúvida e à inação. Eles são recrutados principalmente entre aqueles neuróticos, aquelas pessoas excitadas, aquelas pessoas semi-insanas que beiram a loucura. E por vezes um grande líder não é visto como louco naquele momento que ele está encantando as pessoas, mas a história passa e quando a gente olha para o passado, a gente vê claramente que eram pessoas psicologicamente desequilibradas. E eu posso falar isso a respeito de Mussolini e Hitler, do fascismo e do nazismo. Mas quando se trata de colocar ideias e crenças nas mentes das multidões, teorias sociais modernas, por exemplo, os métodos dos líderes são diferentes. Eles usam principalmente 3 processos muito claros: afirmação, repetição e contágio. A afirmação pura e simples, livre de todo raciocínio e de toda prova, é uma das maneiras mais seguras de colocar uma ideia na mente das massas. Quanto mais concisa for a declaração, quanto mais desprovida de qualquer aparência de prova e demonstração ela for, mais autoridade ela terá. É por isso que políticos criam bordões em suas campanhas eleitorais para facilitar o entendimento da mensagem por parte do eleitorado em potencial. É por isso que eles criam xingamentos automáticos contra as pessoas do campo ideológico oposto. E isso funciona muito bem também no campo das transmissões esportivas. A gente volta para o futebol. Os locutores, os narradores mais populares são aqueles que conseguem criar bordões que as torcidas repetem por aí exaustivamente. O que nos leva ao segundo ponto. No entanto, a afirmação só tem influência real se for repetida constantemente e, tanto quanto possível, nos mesmos termos. A coisa afirmada acaba, pela repetição, se estabelecendo na mente das pessoas, a ponto de elas acabarem aceitando-a como uma verdade demonstrada. Alguém aqui se lembra de Goebbels, ministro da propaganda do nazismo? É atribuída a ele uma frase que uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade. Quando uma afirmação é repetida o suficiente e há unanimidade na repetição, forma-se o que se chama de corrente de opinião e intervém o poderoso mecanismo de contágio. Nas multidões, ideias, sentimentos, emoções e crenças possuem um poder contagiante tão intenso quanto o dos micróbios. E nesse ponto a gente pode fazer uma ligação com o mercado financeiro, quando notícias estrondosas elas disparam novos ciclos de mercado. O burburinho dos analistas, dos jornalistas, dos influenciadores digitais que acompanham as bolsas de valores ao redor do mundo é transmitido rapidamente para uma cadeia de seguidores, são milhões de seguidores, então forma-se um movimento de manada rapidamente. O que contribui sobretudo para dar às ideias propagadas pela afirmação, pela repetição e pelo contágio um poder muito grande é que elas acabam adquirindo o poder misterioso chamado prestígio. No século XIX, quando Gustave Le Bon escreveu Psicologia das Multidões, não havia internet, não existiam as redes sociais, mas ele antecipou muito bem o comportamento dos líderes carismáticos que usam a internet, as redes sociais,
para propagar ideias e eles são pessoas de prestígio. Eles são seguidos por milhões e milhões de pessoas nas redes sociais. Prestígio é, na verdade, uma espécie de dominação que um indivíduo, uma obra ou uma ideia exerce sobre nossa mente. Essa dominação paralisa todas as nossas faculdades críticas e enche nossa alma de espanto e respeito. O prestígio é a fonte mais poderosa de toda a dominação. O líder político, o guru da prosperidade que goza de prestígio, você já reparou como ele pode fazer bobagens, cometer besteiras, falar coisas impossíveis do ponto de vista da lógica e do bom senso? E mesmo assim as pessoas vão fazer de conta que está tudo bem. Já aconteceu isso, você já observou isso no noticiário, você já observou isso nos anos eleitorais, você observa isso na internet quase que diariamente. Você já reparou que pessoas que têm milhões de seguidores na internet, elas nunca transmitem pensamentos muito elaborados, reflexões profundas, elas transmitem ideias fáceis de serem absorvidas e compartilhadas. Se elas aumentarem o grau de intelectualidade na comunicação que elas fazem, elas vão perder público. Dessa forma, se você se habituar a colher informações da boca de grandes influenciadores digitais do mercado financeiro, por exemplo, você sempre vai chegar atrasado. Preste atenção, quando um grande influenciador, que é um grande investidor de bolsa de valores, fala a respeito de uma empresa ou de um fundo imobiliário, ele nunca fala que vai comprar, ele já comprou. Se você seguir essa orientação, você está chegando atrasado. Ele nunca fala que vai vender, ele comunica que já vendeu. Então, milhões de pessoas possivelmente vão vender também e a profecia desse influenciador acaba se realizando porque ele tem a capacidade de influenciar muita gente. Por isso é importante desenvolver senso crítico, por isso é importante ler livros que não necessariamente são best-sellers, que não necessariamente são populares na boca das pessoas, mas você precisa ter ferramentas para você desenvolver o seu senso crítico. Você sabe que se você seguir a maioria, dificilmente você vai conseguir resultados acima da média. Por isso, se eventualmente você tem dificuldades de analisar empresas, fundos imobiliários e fiagros, vale a pena você considerar a contratação de uma consultoria especializada, porque você vai receber ajuda profissional de pessoas que pensam com a própria cabeça e estão lá para te servir e não se servir de você. Essa é uma forma inteligente de você se apartar da multidão e dessa forma você vai se inserir na minoria da minoria da minoria das pessoas que investem em renda variável. A gente poderia continuar esse assunto por tempo indefinido, porque há muita coisa para falar a respeito disso, mas eu espero que você procure a leitura de Psicologia das Multidões. É difícil encontrar esse livro, mas tem um e-book muito acessível disponível na Amazon, que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Obviamente você é uma pessoa de bom senso, você vai perceber na leitura do texto de Gustave Le Bon que ele foi escrito realmente em 1895, naquela época ele era parte de uma sociedade patriarcal, isso caiu por terra, então você vai separar o que ficou datado daquilo que vale até os nossos dias, e é muito interessante você ver como ele antecipou vários movimentos que aconteceram no século XX e agora no século XXI. Já falei demais para uma edição do Filosofando, você já percebeu que eu não sou um homem de bravatas, eu não sou bom em criar ideias fáceis para você compartilhar. Eu vim aqui para argumentar, apresentar reflexões, eu nunca serei um líder das massas. E não tem problema nenhum, porque isso me diz lá no fundo que nós estamos no caminho certo. No mais, um grande abraço e até a próxima!